Eu era aquele que sofria no pecado, atormentado. Eu era aquele que padecia, atordoado, tão perturbado. Eu era aquele que a escuridão aprisionava em densas trevas. Eu era aquele que aos poucos a negra morte me derrotava. Sofria demais, não tinha paz, alegria em mim não tinha lugar, não tinha perdão, nem consolação, só a perdição aprisionava o meu coração. Mas quando encontrei a Santa Voz Rosa, foi quando então achei a luz gloriosa. Como estrela brilhou em o meu caminho, iluminar a minha dor, acalentar. E o meu sofrimento de mim se afastar. Hoje, quando vejo um pecador e sofredor deste mundo cego, sem ter amor e nem temor, sinto o desejo de repartir a felicidade que está em mim. Mas sei que somente o arrependido merece o perdão e vence o inimigo. Então agradeço de coração.
Ó prezados e estimados irmãos, eu tenho novamente o prazer de lhes apresentar a minha saudação em nome da direção da Igreja Apostólica e desejar a todos que a graça e a bênção de Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, e da Santa Vó Rosa, o nosso poderoso Espírito Consolador, esteja convosco. Também lhes desejo a bênção do nosso querido primaz e profeta apostólico, nosso santo e amado irmão Aldo. Aproveito esta oportunidade também para externar aos nossos internautas a minha saudação e lhes agradecer novamente pela sua audiência, que para nós é de grande valor. Desejo nesta oportunidade que todos possam compartilhar desses momentos de gozo, de paz e de alegria que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos oferecem, através de mais esta reunião, a qual daremos início a seguir. Portanto, agora eu os convido a se colocarem em pé, por gentileza, para que assim possamos dar início a mais um culto de louvor e adoração a Deus, o nosso Pai, e a este poder maravilhoso que nos envolve. Todos em sentido de reverência, oremos. Ó Santíssimo Deus, soberano e eterno Pai Celestial, aqui nos encontramos mais uma vez e manifestamos o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor nos tem concedido nesses dias presentes. Adoramos o Teu Filho amado, nosso bendito Jesus, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. E pedimos a eles que abençoe a nossa reunião, para que a graça do Espírito Consolador, a nossa santa e querida Vó Rosa, e também do nosso querido primaz e profeta apostólico, o nosso amado irmão Aldo, recaia sobre nós, para que haja o aperfeiçoamento espiritual desta santa Igreja Apostólica, para que assim um dia possamos então desfrutarmos da glória de podermos nos encontrarmos no reino dos céus, diante de Deus, o nosso Pai. E é por este motivo, ó Santa e Bendita Avó, que pedimos à Senhora a sabedoria e a bênção para mais este trabalho que iniciamos neste momento. E contamos com a Tua presença, ó querido primaz e amado irmão Aldo, para que todo este trabalho possa ser realizado de conformidade com a Sua vontade. Peço, portanto, a bênção do Senhor e da Santa Vó Rosa, em nome de Deus, o nosso Pai, e do Seu Divino Espírito Santo, de Jesus e da Virgem Maria Santíssima, para todos esses os quais estarão acompanhando esta reunião, presente aqui conosco ou através da internet. Enfim, que cada um possa assim ser beneficiado. Por isso, ó querido e amado irmão Aldo, em Tuas mãos, com imenso prazer e alegria, eu entrego esta reunião, confiando que o Senhor que o Senhor se faz presente juntamente conosco para nos ajudar a conduzir este trabalho. Portanto, em Teu santíssimo e bendito nome, e em nome da Santa Vó Rosa, o outro Consolador prometido por Jesus nosso Senhor, eu declaro consagrada e iniciada mais esta santa reunião. Amém. Entoaremos a seguir o hino de número 1, Igreja Forte. Todos quantos têm o seu lugar, pode se sentar.
Como sempre tenho dito, a cada reunião disponibilizamos de alguns minutos para podermos expressar o nosso louvor e a nossa adoração em forma de cânticos. Portanto, eu convido a todos a participarem do cântico de número 62, Sublime Bênção. Este hino, o qual nós acabamos de entoar, expressa a alegria que nós sentíamos quando tínhamos nós a oportunidade de cumprimentarmos o nosso querido primaz, o nosso santo e amado irmão Aldo. E quando beijávamos, portanto, as suas mãos, recebíamos, portanto, a sua bênção. E a sua bênção nos trazia, portanto, a grande felicidade que invadia, portanto, a nossa alma. Por isso, ó prezados e amados irmãos, hoje nós recordamos do nosso amado irmão Aldo, através de termos entoado também este hino, que tem como título a Sublime Bênção. Mas todavia eu vos digo, não se esqueça desta verdade. O irmão Aldo continua estendendo as suas santas mãos para poder nos abençoar. E feliz e bem-aventurado é todo aquele que crer nesta verdade, porque as bênçãos do irmão Aldo se faz presente na vida daquele que realmente ama esta igreja, serve a Jesus nosso Senhor, crer na Santa Vó Rosa, o outro Consolador, e ele de sua parte estende mais uma vez as suas mãos para nos abençoar. É bem verdade que hoje nós não temos a oportunidade de pegar naquelas mãos santas para poder beijar, mas eu digo a todos que o ama com sinceridade, que o amaram e continuam amando com toda sinceridade, que ele continua a estender as suas mãos, agora em espírito, para poder dar a bênção a todos nós. A seguir entoaremos o hino de número 164, Sempre Avante. Sempre avante, nós cantamos baixando com a voz a exceção.
Nesta igreja apostólica, marcha com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, verdadeiramente todos aqueles que recebem os seus conselhos e faz dos seus conselhos, a cada dia, a prática do seu viver, de uma obediência e de uma dedicação ao reino dos céus. Porque estes verdadeiramente têm a certeza que herdarão o reino celestial. Na sequência do nosso louvor e adoração, nós iremos entoar agora o hino de número 207, Bênçãos Incontáveis. Foram 44 anos dirigindo esta igreja, 44 anos, ele jamais se cansou de nos ouvir, jamais cessou de nos abençoar. E quantas vezes, antes de pedirmos, ele já havia nos amparado, já havia nos abençoado. Por isso, o seu nome de Santo Profeta e Irmão Aldo jamais será esquecido por este povo que verdadeiramente o conheceu e teve a glória de ser beneficiado em nome de Deus, de Jesus e da Virgem Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, o Consolador. Por isso, tributamos a Ele o nosso louvor e a nossa adoração. E jamais haveremos de deixar o seu nome de santo profeta, de profeta apostólico, o nosso santo e amado irmão Aldo, ser esquecido ou cair no esquecimento. Que assim o seja, para a glória de Deus o nosso Pai, de Jesus nosso Senhor e de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, que prepararam e nos deram outro Consolador, e além do Consolador, nos deram a oportunidade de conhecermos este santo profeta que viveu em nosso meio durante 44 anos. A seguir, ó prezados e amados irmãos e internautas,
Agora nós iremos compartilhar deste momento de gozo, paz e alegria, ouvindo a apresentação do quarteto, que estará apresentando o hino Passado Nobre. Enquanto os mesmos se preparam para realizar a sua apresentação, eu aviso novamente que as nossas reuniões realizadas todas as quartas-feiras, nesta congregação, da próxima semana em diante, passará a ser realizada todas as terças-feiras, com o mesmo início, às 19h30. Não se esqueça, as reuniões serão realizadas de agora em diante, todas as terças-feiras. De um passado nobre, vivo no presente a reviver, apesar de viver um feliz presente, um passado lindo não posso esquecer. Estava a defender-me contra o mal, que aprendi a amar e consequentemente me esqueci até que não era imortal. Oh, meu coração despreparado se abalou, quase que desesperado eu chorei, mas sua própria inspiração me consolou, e da voz de um sacerdote santo eu escutei. Não chegou ao fim, ela é agora o meu consolador, e
esteja sempre pertinho de mim. E a minha fé então se restaurou. E a minha fé então se restaurou. E a minha fé então se restaurou. Agora o coral virá se apresentar para cantar o hino intitulado A Voz da Verdade. Da Santa Comunhão em nossa sede, teremos a celebração da mesma no dia 9/11 de 2014, com início às 18 horas. Todavia, às 17 horas, haverá a apresentação do coral. Convidamos aos irmãos que puderem que venham fortalecer o seu espírito e a sua fé, participando do corpo e do sangue de Jesus nosso Senhor, conforme sempre nos convidava o nosso querido primaz, o nosso amado irmão Aldo.
já salvar não podia, embora sempre tivesse o poder, mas porque todo o povo não estava a merecer. Santos e anjos e a Virgem Maria já não podiam dar a proteção, pois o povo
Estimados irmãos, neste momento eu tenho mais uma vez em minhas mãos o Boletim Interno Oficial de número 2913, enviado da nossa sede em São Paulo na data de 30 de outubro de 2014, sendo, portanto, este o boletim da Igreja Apostólica que traz, portanto, o recado do Conselho Deliberativo de nossa Igreja, ou seja, que forma, por conseguinte, a direção atual da mesma. Ouça o que eles nos dizem. Este boletim vem assinado por um dos conselheiros, que é o nosso irmão, pastor José Sólio Filho. Eis o que eles nos dizem. Estimados irmãos e irmãs, o esforço que fazem para contribuir com as suas ofertas e os seus dízimos é muito importante para a Igreja Apostólica, a obra de Deus na terra. Todavia, o amor que existe em vossos corações pela obra de Jesus nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, está sendo de grande valor para manter as atividades desta obra, ou seja, deste trabalho em dia, inclusive para possibilitar o seu desenvolvimento. Saibam que agindo assim estão fazendo a vontade de Deus o Pai, que depositou a sua confiança no povo apostólico quanto à manutenção de sua igreja na terra. Continue assim, irmãos e irmãs, pois grande é o galardão, ou seja, a recompensa que lhe está reservada nos céus, e chuvas de bênçãos do Consolador continuarão a ser derramadas sobre a sua pessoa e a sua família. Ou seja, sobre todos os fiéis apostólicos, irmãos e irmãs. Continue colaborando com amor e fé para que possamos alcançar o objetivo e o sagrado dever de levar muitas almas a conhecerem esta igreja, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que são os enviados de Deus para consumar o trabalho de Jesus nosso Senhor e para dar a Ele a grande vitória sobre as forças do mal, e com ele levar um povo numeroso para os céus, que foi consagrado e santificado pela mensagem da Igreja do Senhor e do Consolador. Rogamos a Deus o Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Santa Avó Rosa e a Maria Santíssima, e também ao Santo Irmão Aldo, que conceda, isto é, dei muita paz, saúde e felicidades a todos os irmãos e irmãs, a fim de que sejam felizes e bem-sucedidos, também para que possam cumprir a missão de filhos e filhas de Deus até o final de sua jornada terrena. Prezados e estimados irmãos e irmãs e jovens apostólicos que me ouvem nesta oportunidade, o nosso querido primaz, o nosso amado irmão Aldo, sempre procurou nos mostrar e nos fazer entender a respeito do sagrado dever de, como filhos de Deus, cuidarmos da manutenção, ou seja, da obra ou o trabalho da nossa igreja apostólica. E é por isso que neste momento eu quero que os irmãos compreendam, que os irmãos entendam, porque neste boletim nós afirmamos que o amor que existe em vossos corações, pela obra de Jesus nosso Senhor, da Santa Avó Rosa o Consolador, e também do Santo Irmão Aldo, está sendo de grande valor para manter as nossas atividades. Em primeiro lugar, eu lhes digo porque, com as nossas contribuições, com as nossas ofertas, oferecemos assistência espiritual a todo o povo apostólico, inclusive agora aos nossos irmãos mais distantes de nossa sede em São Paulo, que é a nossa congregação de Roraima. Então entendam, ó prezados e amados irmãos, que assim o fazendo, nós estamos oferecendo a assistência espiritual, não somente a eles, mas a todo o povo apostólico, e também a todos os quantos têm tido a oportunidade de tomar conhecimento da doutrina, do verdadeiro evangelho do reino dos céus, e do nosso comportamento como apostólicos.
Mas lhes digo também, amados irmãos, que nós oferecemos à nossa igreja a possibilidade de poder quitar os seus compromissos e manter o seu nome honrado, como assim o fazia o santo primaz, o nosso amado irmão Aldo, durante os 44 anos que ele dirigiu esta igreja apostólica. Ele manteve o nome desta igreja honrado e respeitado, e agora entregou a nós, para que nós nos responsabilizemos pelo mesmo. Outro sim que lhes digo, ó prezados e amados irmãos, que nós oferecemos também à nossa igreja a possibilidade de sempre mantermos os inúmeros programas radiofônicos, a Hora Milagrosa, em transmissão contínua através de várias emissoras espalhadas dentro do nosso país, com o objetivo de que as pessoas que dele fizerem uso, ouvirem a nossa mensagem, possam ser também beneficiados e encontrem a verdadeira paz e a verdadeira felicidade para poderem viver. E se verdadeiramente acreditarem nesta mensagem apostólica e nesses dois santos poderosíssimos de Deus o nosso Pai, que é a Santa Avó Rosa, o outro Consolador, e o último profeta enviado por Deus a esta terra, a esta igreja apostólica, o nosso santo e amado irmão Aldo. Mas também lhes digo, amados irmãos, com isto podemos desenvolver o trabalho da igreja, abrir novos pontos de pregações, os quais muitos pedidos existem em nossa sede e aguardam, portanto, esta oportunidade de receber a presença de um pastor apostólico, para lhes poder falar pessoalmente a respeito do outro Consolador, que é a Santa Avó Rosa. Este Consolador, o Espírito da Verdade, prometido por Jesus nosso Senhor, preparado por Ele com a colaboração de sua mãe, a Virgem Maria Santíssima. Então, mediante a tudo isto que eu acabei de lhes exemplificar, eu digo aos amados irmãos, estaremos dando a oportunidade a milhares e milhares de criaturas, não somente espalhadas em nosso país, mas no mundo inteiro, para que tome conhecimento do verdadeiro Evangelho do Reino dos Céus. E se realmente procuram um santo caminho, tenham a oportunidade de conhecer esta Santa Igreja Apostólica, a igreja da Santa Avó Rosa e do santo profeta irmão Aldo. Então agora lhe é possível entender porque é afirmado que com as nossas contribuições, com as nossas ofertas, todo o nosso trabalho é realizado. E desta forma, eu lhes digo ainda mais, estaremos demonstrando o grande valor que damos por todo este trabalho que está vigente. Eu digo aos amados irmãos que outrora, em boletim enviado ao povo apostólico, assim nos disse o nosso querido primaz, que o contribuir faz parte da nossa consagração. E consagração nesta igreja tem dois sentidos: separação e dedicação. Então o que o irmão Aldo nos mostrou outrora, que o contribuir faz parte da nossa dedicação. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs que nesta oportunidade aqui se encontram, vamos estender a nossa mão com toda generosidade, lembrando-se que estamos lutando por uma causa nobre, que é a obra de Deus, o nosso Pai, nesta terra, que visa recuperar almas para o seu reino. Sejamos cada vez mais dedicados, porque já experimentamos e temos recebido
toda a graça e o poder de Deus o nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, através de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Portanto, ó amados irmãos, continue assim, pois grande é o galardão que lhes está reservado nos céus, e chuvas de bênçãos do Consolador continuarão a ser derramadas sobre a sua pessoa e a sua família. Com estas palavras, é meu desejo que juntos agora possamos compartilharmos deste momento. E quando, após a minha oração, quando a salva passar diante de nós, cada um de nós demonstremos o amor e a dedicação que temos pela obra do Reino dos Céus, expressa por esta Igreja Apostólica, dando o melhor que for possível ser feito nesta oportunidade, de acordo com as posses de cada um. Que assim o seja. Eu peço que cada qual curve a sua cabeça, e eu agora irei orar pedindo a bênção da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Ó Santa e bendita Avó Rosa, glorioso Espírito Consolador, estando nós reunidos em mais uma reunião, nos recordamos por conseguinte tudo quanto o nosso querido primaz e amado Irmão Aldo, durante os 44 anos, fez para que esta Igreja Apostólica pudesse continuar em sua marcha em direção ao Reino dos Céus, e o seu nome fosse sempre respeitado e honrado, não somente pelo povo apostólico, mas por aqueles que vierem a tomar conhecimento da mesma. É por este motivo que, uma vez que tomamos conhecimento que a responsabilidade agora é nossa, de assim darmos prosseguimento a esta obra tão gloriosa, pedimos à senhora e ao Santo Irmão Aldo que receba as contribuições, as ofertas que nesta oportunidade nós lhe oferecemos, em prol de todo o trabalho que aqui é realizado e em benefício daqueles que haverão de tomar conhecimento e terão a oportunidade de se crerem na senhora e no Santo Irmão Aldo, de serem tão beneficiados quanto nós o temos sido. Por isso, ó Santa e bendita Avó Rosa, eu peço à senhora e ao Santo Irmão Aldo que abençoe a cada um desses meus irmãos que reside aqui nesta localidade. Que a senhora os abençoe, não só para que eles tenham paz, saúde e felicidade, mas para que eles sejam prósperos em todo o seu viver e possam cuidar dos seus compromissos, levar o conforto e o pão de cada dia para o seu lar e se lembrarem também de sua igreja, porque esta igreja depende exclusivamente de cada um de nós que somos ou que fazemos parte deste povo apostólico. Por isso, em teu santíssimo e bendito nome, e em nome do nosso santo e querido e amado Irmão Aldo, eu declaro consagrada as contribuições que nesta oportunidade é oferecida por nós, o povo apostólico. E lhe agradeço à senhora e ao Santo Irmão Aldo pelas bênçãos que estais derramando na vida de cada um desses meus irmãos. Amém. As nossas irmãs diaconisas escaladas para tal podem recolher as contribuições. A seguir, nós teremos a oportunidade de ouvirmos uma melodia a ser apresentada pela nossa orquestra, que tem como título A Luz Gloriosa. Enquanto os mesmos se preparam, eu informo aos amados irmãos e também internautas sobre novas emissoras. Em Tupã, São Paulo, a Rádio Tupã AM 1130 kHz transmite o nosso programa Hora Milagrosa, segunda, terça e quinta-feira, e também às sextas-feiras, no horário de 22 horas e 25 minutos. Em Malacacheta, Minas Gerais, na região de Angelândia, a Rádio Clube Cidade FM 106,5 transmite o nosso programa aos sábados e domingos, às 18 horas. Em Juara, no Mato Grosso, a Rádio Tucunaré, em ondas médias de 950 kHz, transmite também o mesmo aos domingos ao meio-dia. Também temos a Rádio Difusora de Barra do Garças, no Mato Grosso, que transmite o programa Hora Milagrosa aos domingos às 11 horas da manhã.
Ouçamos agora a apresentação a ser realizada pela nossa orquestra.
Ouviremos agora, apresentado pelo coral, o hino Jesus, a Grande Recompensa.
Eu volto novamente a apresentar mais alguns avisos para conhecimento dos interessados. O primeiro deles é o aviso sobre menores de idade na festa do fim de ano. Informamos que os menores de idade só poderão vir acompanhados por seus pais ou por alguém da família que se responsabilize pelos mesmos. A vinda de menores sem alguém que se responsabilize por eles acarreta uma responsabilidade muito grande para a igreja. Nós não temos como manter obreiros 24 horas para poder cuidar dos mesmos. Portanto, solicitamos a compreensão dos pais ou responsáveis. Prestação do imóvel situado ao lado da sede. Conforme é de conhecimento dos estimados irmãos e irmãs, o nosso querido primazo, o nosso amado irmão Aldo, adquiriu uma propriedade bem ampla ao lado da nossa sede. Demos um determinado valor de entrada e mais 15 prestações no valor de R$ 382.499. Graças a Santa Avó Rosa e ao bondoso Santo Irmão Aldo, bem como ao esforço de muitos apostólicos, já pagamos 11 prestações. Para este mês de outubro, ou seja, que finalizou, faltou ainda uma parte a ser paga, porém confiando na bondade dos irmãos de que conseguiremos saldar este compromisso, do qual restarão 3 prestações. Note que o valor correspondente à prestação de cada mês é elevado. Porém, se o povo da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo se unir ainda mais no esforço de colaborar para o pagamento dessas prestações, poderemos quitar esta compra até o final deste ano. Avisamos que para a festa do final de ano, uma parte desse imóvel será utilizada para alojamento dos homens. Pedimos aos que puderem que façam o depósito em nome da Igreja Apostólica no Banco Bradesco, agência 0097, conta corrente 303.577, dígito 8. Todavia, eu peço aos amados irmãos que, se assim o fizerem, que observem em primeiro lugar se realmente está correto o nome, que é Igreja Apostólica, o número da agência e também o número da conta. Por que esta observação? Para não fazer depósito em conta de terceiros. Se não estiver em nome da Igreja Apostólica, agência 0097, conta corrente 303.577, dígito 8, não o faça. Procure observar atentamente. Pois bem, estes eram os avisos que eu tinha a fazer neste presente momento. Prezados internautas, neste momento, o senhor, a senhora, você, jovem, está conectado à transmissão da reunião da Igreja Apostólica Congregação de Curitiba, Paraná, Brasil. Para mim, como pastor desta igreja, não me interessa aonde o senhor ou a senhora esteja. O importante é saber que temos o Senhor em nossa companhia, participando, portanto, de nossa reunião. Portanto, em nome da direção da Igreja Apostólica, eu vos apresento o meu abraço. E desejo que a Santa Avó Rosa, o poderoso Espírito Consolador, e também o Santo Profeta Irmão Aldo, abençoe a todos vocês, para que tenham paz, saúde e felicidade, e sejam prósperos em todo o seu viver. Não importa se esteja nos ouvindo pela primeira vez, o meu desejo é este: que o Santo Irmão Aldo, juntamente com a Santa Avó Rosa, em nome de Deus, de Jesus e da Virgem Maria Santíssima, abençoe a todos igualmente. Eu agora passo a lhes apresentar a mensagem sobre a vinda de Jesus nosso Senhor. Ontem à noite eu tive a oportunidade de falar aos presentes a respeito da unidade espiritual desta Igreja Apostólica. E praticamente encerrei a mensagem
recordando aos nossos amados irmãos as últimas palavras transcritas em boletins, ditado pelo santo profeta irmão Aldo, que a vitória desta igreja apostólica depende exclusivamente da união do nosso povo. E vos pedi que sejamos unidos e que lutemos pela unidade espiritual, para que possamos alcançar esta grande vitória, de sermos levados à presença de Deus, o nosso Pai, para vivermos com Ele na eternidade. Todavia hoje, como lhes disse, irei vos falar a respeito da vinda de Jesus nosso Senhor. E por que motivo? Porque estamos nos aproximando de mais um Natal. É bem verdade que quando falamos a respeito do Natal, ou dizemos que estamos nos aproximando de mais um Natal, para quem nos ouve, nos vem a lembrança de uma noite muito bela, de uma festa a ser realizada, aonde a família se reúne diante de uma mesa para poder realizar a ceia de Natal. E naquele momento, se congratularem, distribuindo presente a todos os seus entes queridos. Mas eu quero que saibam, ó prezados e amados irmãos e também internautas, que o Natal é muito mais do que se colocar diante de uma mesa para participar de uma ceia. É muito mais do que externar esta alegria dando presentes. E que é necessário que cada um mostre aos seus filhos o que é realmente o verdadeiro Natal, participar do Natal. Ouçam, portanto, a mensagem que nos é enviada pela direção da igreja, como assim o fazia o nosso querido primaz, por ocasião de estarmos nos aproximando de mais um Natal de Jesus nosso Senhor. Assim nos dizem eles: estamos nos aproximando de uma data de grande significado para a humanidade e de grande valor também para nós apostólicos, o Natal de Jesus nosso Senhor. Celebraremos o seu nascimento meditando nas circunstâncias da noite mais bela que houve até hoje, em que as estrelas brilhavam com imenso fulgor, isto é, com grande clarão, como que anunciando: nasceu o Filho de Deus. Momento em que pastores, homens bons e humildes, guardavam o seu rebanho nas vigílias da noite, e num repente lhes apareceu um anjo do Senhor, e a grande glória de Deus brilhou ao redor deles para anunciar que o Cristo prometido havia nascido na aldeia de Belém, conforme fora anunciado pelos santos profetas. E, acompanhando o anjo, uma multidão da milícia celestial surgiu entoando a preciosa mensagem para a humanidade, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Prezados e estimados irmãos e também internautas, a milícia assim se expressou, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Vamos neste momento nos aprofundarmos e analisarmos o que é aquela milícia, aquela infinidade de santos e anjos que formavam o cortejo celestial e que saudavam a Deus, o nosso Pai, e também aos pastores de Belém, a respeito da expressão que eles utilizaram. Eu digo aos amados irmãos que eles se expressaram dizendo o seguinte: pois observando a expressão glória a Deus das alturas e paz na terra aos homens de boa vontade,
nós encontramos a seguinte definição: que seja louvado e reconhecido a superioridade de Deus na terra, como é no mais alto dos céus, e haja paz em todas as criaturas de boa vontade, para aceitar o seu Filho Jesus. Foi esta a expressão que eles utilizaram quando disseram: glória a Deus das alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Mas, prosseguindo, ó prezados e estimados irmãos e internautas, na leitura, o nosso Senhor Jesus veio para nos trazer a verdadeira paz, a paz que excede, ou seja, que supera a todo o entendimento, isto é, que vai além do conhecimento, conforme o ensino do apóstolo São Paulo em carta aos Filipenses, capítulo 4, 6, 8, em que, ensinando, ele disse: não andeis ansiosos, isto é, preocupados com coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus que excede, isto é, que ultrapassa a todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente diz o apóstolo: irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum valor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então o apóstolo ensinou naquela ocasião, e hoje nos é relembrado pela direção da Igreja Apostólica, que devemos buscarmos tudo o que é de boa qualidade. E o que é de boa qualidade, evidentemente, deve ser preservado em nossa mente. Mas prosseguindo, dizemos, aliás, eles ainda nos dizem: estimados irmãos e irmãs, esta é uma preciosa mensagem de Jesus para o nosso coração, para os nossos corações. Mensagem que nos dá entendimento e a verdadeira paz, também conforme ele declarou aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Na celebração do Natal de nosso Senhor, expressamos reconhecimento a ele, também por suas preciosas virtudes e por seus ensinos de inigualável valor doutrinário, os quais, colocados em prática em nosso viver, possibilitam que nós nos tornemos em verdadeiros filhos e filhas de Deus, e que santificam a nossa alma, para que tenhamos a verdadeira paz em nossos corações. Ensinos doutrinários preciosos que ele transmitiu no tempo presente, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para resgatar, recuperar a verdadeira fé em muitos corações. Sejam esforçados em proceder conforme ensinou o amado apóstolo São Paulo. Não andeis ansiosos, isto é, preocupados com coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido, isto é, seja apresentado diante de Deus os vossos pedidos, ou seja, a sua oração, pela súplica com ações de graças. Deus o Pai, Jesus nosso Senhor, o Santo Espírito e a gloriosa Mãe Maria Santíssima providenciaram e prepararam 2 anjos poderosos para nos ajudar e para interceder por nós diante do poder celestial: a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Confie nestes santos de Deus e lute pela santificação de sua alma, vigiando e orando para não cair em tentação.
ao final de cada dia do seu labutar, sejam vitoriosos pela graça destes santos poderosos, vivendo em santificação, sendo em tudo obedientes a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Desfrutarão da verdadeira paz que Jesus nosso Senhor veio trazer à terra, colocando em prática os seus ensinos preciosos, revelados no tempo presente a Santa Avó Rosa e transmitido a nós pelo Santo Irmão Aldo. Desfrutaremos, isto é, nos beneficiaremos sempre desta paz que nos dá o prazer de viver com Deus, felizes a cada dia de nossa vida. Portanto, adoremos a Jesus nosso Senhor, não apenas no seu Natal, mas em todos os dias de nossa vida, pois se hoje temos paz, saúde e felicidade, e contamos com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e esta igreja poderosa, devemos a Ele o nosso divino Mestre Jesus e a sua grande redenção e também salvação da criatura humana. Irmãos e irmãs apostólicos de todas as idades, sejamos em tudo fiéis aos ensinos preciosos do nosso Senhor Jesus, o Príncipe da Paz. Prezados e estimados irmãos e internautas, apresentei-lhes agora o recado enviado pela direção da Igreja Apostólica que visa nos recordar a respeito do verdadeiro Natal. E é sobre isto que a partir deste momento, eu quero lhes falar nesta oportunidade. Em primeiro lugar, amados irmãos, eu quero levar os irmãos a entenderem por que o Natal é uma data de grande significado. É de grande significado porque o amor de Deus se manifestou na terra através do seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus. E em segundo lugar, porque o Divino Mestre veio nos trazer a verdadeira paz que existe no reino de Deus, o nosso Pai, o seu reino. Mas digo também aos amados irmãos, por que Jesus veio nos trazer esta verdadeira paz? Sim, porque Jesus veio nos trazer esta verdadeira paz. Porque Deus o Pai, juntamente com o seu Filho amado, observando a situação da humanidade, compreenderam que da forma que eles estavam vivendo, eles não teriam como desfrutar desta paz. Então foi aí que Deus, o nosso Pai, idealizou, através de uma jovem santa, enviar o seu Filho em um corpo físico para o representar nesta terra. Por isso, ó prezados e amados irmãos, é necessário que eu, o senhor, a senhora, que cada um de nós venhamos a compreender que o Natal não é somente uma noite aonde as pessoas em família se assente diante de uma mesa para poder realizar uma ceia. Que o Natal não é simplesmente uma única noite aonde devemos expressar a nossa alegria e a nossa satisfação em estarmos reunidos com os nossos familiares e nos presentearmos uns aos outros. Mas que o Natal tem um significado ainda muito mais profundo, que é o de viver verdadeiramente em paz, uns com os outros. Este é o significado profundo do Natal, é unir corações, é unir filhos aos pais, pais aos filhos, é unir famílias, é estreitar laços de amizade,
Este é o significado do verdadeiro Natal. E foi por este motivo que eu digo aos amados irmãos, que levou Jesus a dizer: deixo-vos a paz, mas não a paz que o mundo dá. Por que Jesus fez esta afirmação? Porque a paz que ele trouxe é a paz que transmite o sossego espiritual, com a ausência de lutas, com tranquilidade para poder repousar. A verdadeira paz que extingue conflitos em famílias. A verdadeira paz sem conflitos em nações. A paz que é transmitida pelos santos de Deus, a saber, Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, e o Santo Profeta Irmão Aldo. Isto me faz recordar neste momento o que por várias vezes ouvimos da nossa irmã missionária Aldete, quando ela nos dizia, falando a respeito da paz, que a paz é um sentimento, mas que também a paz é uma qualidade do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. E que esta paz, ela vem dos céus, mas que também esta verdadeira paz, que a pessoa tem a oportunidade de receber, também deve ser preservada, ou seja, preservado por todos nós. Por isso, amados irmãos, vamos analisar quais são os benefícios de se viver em paz. Em primeiro lugar, o amor ao próximo. Porque vivendo em paz com o nosso semelhante, o amor ao próximo se torna perfeito. Porque passamos a ter prazer em estarmos juntos, em família, no local de trabalho, os jovens na escola, e havendo este amor ao próximo, existirá sempre a paz também nas nações. Mas eu digo aos amados irmãos que nós não paramos por aí, porque nós encontramos no benefício de se viver em paz o estreitamento do laço da amizade. A amizade, ela é preservada. Por que ela é preservada? Porque passamos a olhar o nosso semelhante como se fosse nós. E procuramos a cada dia entender a atitude do nosso semelhante. E ao compreendermos a atitude do nosso semelhante, nos colocando no lugar do mesmo, nós então passamos a preservar esta amizade, que ela é muito importante. Porque se ela não fosse importante, qual seria o motivo de Deus, o nosso Pai, ter criado o ser humano? Mas Ele criou o ser humano para que vivesse unidos e um servisse de companhia para o outro. Nós aqui estamos reunidos nesta reunião, e cada vez que nos reunimos aqui, se estreita cada vez mais os laços de amizade, porque nós nos aproximamos cada vez mais uns dos outros, e passamos então a cultivar o amor ao próximo. Mas eu digo aos amados irmãos que no benefício de viver em paz, existe a união em família, aonde se dá o prazer entre marido e mulher de estarem juntos com os seus filhos diante da mesma mesa,
seja para almoçar ou para jantar. Também se dá o prazer de poder se assentar na sala ou na varanda, e como uma família poderem passar em momentos de gozo, de paz, de alegria, se confraternizando, dialogando. Então nós observamos aí os benefícios de viver em paz. Mas esta paz, ela também tem que ser estendida no nosso local de trabalho, para que possamos realizar o nosso trabalho com tranquilidade. E para que o trabalho seja realizado com tranquilidade, é necessário que saibamos respeitar os nossos semelhantes. Não importa se tem a nossa fé ou não, mas devemos nos lembrar que todos nós somos criação de Deus, o nosso Pai. É bem verdade que muitas vezes se torna difícil suportar uma pessoa impertinente, cujo a gente quer o bem da mesma, e infelizmente não recebemos o retorno. Irmãos, é muito fácil amar quem nos ama. Agora o difícil é amar aquele que nos repudia, aquele que nos causa problema, aqueles que nos causa dificuldade. Mas se soubermos sempre preservar a paz, contaremos com este benefício de podermos trabalharmos com tranquilidade e teremos sabedoria até mesmo para suportar as adversidades da vida ou causada por uma pessoa em um local de trabalho. Assim, esta paz também deve estar na escola, entre os jovens, para que não se degradeiem, para que não entrem em conflito. E por que não dizer em nosso meio como igreja? Prezados e amados irmãos, Jesus nosso Senhor disse: deixo-vos esta paz. Esta paz, não a paz que o mundo dá. Porque se formos observarmos, amados irmãos, o mundo não tem paz. E as pessoas, para procurarem a paz, procuram lazeres diversos, meios de lazer diversos, para poderem ter em paz no seu espírito. Mas a paz só pode ser encontrada em Deus o nosso Pai, em Jesus nosso Senhor, e atualmente na Santa Voz Rosa, o Consolador, e no Santo Profeta Irmão Aldo. Porque viver em paz, se beneficiar desta paz, é ter um espírito tranquilo, um espírito sossegado. E é por este motivo que o nosso querido primaz, o nosso amado Irmão Aldo, sempre nos ensinou a respeitarmos o ambiente da nossa igreja, e que deveríamos sempre procurar observar a doutrina e praticar a disciplina, para que esta verdadeira paz que Jesus nosso Senhor veio trazer esteja comigo, com o Senhor, com a Senhora, esteja com todos nós. Por isso, ó prezados e amados irmãos, estamos nos aproximando de mais um Natal. Mas o Irmão Aldo deixou bem claro que o Natal não é somente uma noite que relembramos o nascimento do Divino Mestre, mas que devemos viver o Natal a cada dia. Se for 365 dias, devemos viver esses 365 dias o Natal. Se o ano for bissexto, devemos viver 366 dias o verdadeiro Natal. Esta verdadeira paz, compartilhando ela com quem quer que seja, porque de nada adianta relembrarmos tudo isto, comemorarmos o Natal e após passar
a semana, a data do Natal, voltarmos ao que éramos ao passado. Por isso, meus prezados e amados irmãos e internautas, o meu objetivo foi nesta oportunidade, aproveitando esta mensagem, lhes chamar a atenção para que observe quanto benefício nós temos em relação ao viver em paz. Preserve esta paz, viva esta paz, para que as palavras de Jesus nosso Senhor possam se cumprir verdadeiramente em cada coração. E os irmãos irão observar quantas bênçãos nós ainda iremos receber e receberemos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Foi por este motivo que esta Igreja Apostólica surgiu. Foi por este motivo que Deus, o nosso Pai, e Jesus nosso Senhor prepararam o outro Consolador, a Santa Avó Rosa, e nos deram o Santo Profeta, o nosso santo e amado Irmão Aldo. Portanto, finalizando, eu lhes digo: esta paz que hoje Jesus continua oferecendo através desta Santa Igreja Apostólica é para quem quiser seguir a Ele através do outro Consolador, a Santa Avó Rosa, e também do Santo Profeta, Irmão Aldo. Deixo-vos a paz vos dou. Que esta paz esteja em cada coração. É o que eu desejo. Amém. Meu muito obrigado a todos pela sua atenção. Agradeço a todos que ajudaram para que esta reunião fosse realizada. Como dizemos, fizeram acontecer. Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo os ilumine e os abençoe grandemente. Confirmando a respeito da reunião de quarta-feira, que passará agora a ser realizada todas as terças-feiras, a primeira a ser realizada é nesta próxima semana, dia 4/11, com início às 19h30. Informo também aos componentes do coral masculino que haverá ensaio amanhã, com início às 19h30. Todavia, para o coral feminino, esta semana não haverá ensaio. Portanto, encerro aqui a nossa reunião, agradecendo a todos, inclusive aos nossos internautas e aqueles que vieram nos visitar. Mais uma vez lhe agradeço pela sua atenção e por terem participado da nossa reunião. Esperamos poder recebê-los novamente nas próximas reuniões que aqui são realizadas, todas as terças, sábados e domingos. E eu agradeço de todo o coração pela sua presença. Eu agora convido aos amados irmãos, a todos os presentes, para que se coloquem em pé, para que possamos concluir o nosso trabalho. Todos em sentido de reverência, oremos. Bendito Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, chegamos nós ao término de mais uma reunião. Tivemos nós a oportunidade de podermos refletirmos a respeito das mensagens as quais nos foram enviadas, inclusive esta a respeito do Natal de Jesus nosso Senhor, sobre a grande vitória dele em preparar o Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que durante 44 anos, dirigindo esta Igreja Apostólica, sempre nos procurou ensinar para que vivêssemos em paz. Hoje tivemos nós a oportunidade de recordarmos, portanto, esta mensagem. E porque Jesus veio a esta terra, e porque o Natal é de grande significado. Por isso, ó bondoso Deus e eterno Pai Celestial, ao término desta reunião te agradecemos por toda esta oportunidade que nos foi oferecida, e pedimos ao Senhor que mais uma vez estenda as vossas santas mãos, e que do teu Espírito Santo nos venha toda a graça e toda a bênção, para que possamos continuar vivendo nesta terra e testemunhando a tua glória e o teu poder. Nos manifestamos agora ao nosso bendito Jesus,
que deixou a glória celestial e que veio a esta terra ensinar a toda criatura que tivesse a oportunidade de lhe ouvir e que se realmente acreditasse em suas palavras, a viver santamente e a viver em paz. Nós lhe agradecemos, ó bendito Jesus, e também adoramos a sua Santa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, porque ela deu a oportunidade a Deus o nosso Pai para que enviasse o Senhor em um corpo físico, para que as criaturas daquela época tivessem a oportunidade de conhecer o Senhor, como verdadeiramente o Senhor é, o Filho de Deus, o nosso Pai. Pedimos-lhe, pois, a tua bênção e a bênção da nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, que a mesma cubra a todos como um manto divino e que sirva de amparo e proteção para livrar a todos nós dos perigos e males existentes nesta terra. E pedimos à Senhora, ó Santa e Bendita Avó Rosa, que juntamente com o nosso querido primaz e amado irmão Aldo, observe esses pedidos de orações que foram depositados neste local reservado aos mesmos, os quais eu imponho a minha mão, mas todavia não tenho poder para abençoar, porque o poder foi conferido à Senhora e ao Santo irmão Aldo. Que a Senhora, juntamente com o irmão Aldo, dê a resolução dos problemas que os teus filhos estejam enfrentando por ora, e que a Senhora observe esses nomes, os quais lhe foram apresentados nesses pedidos de oração. Que a Senhora Santa Avó Rosa, juntamente com o irmão Aldo, conceda a recuperação da saúde para aquele que está enfermo, presente nesta reunião ou até mesmo acamado, hospitalizado, em um leito de dor, em um hospital desta cidade ou em qualquer outra localidade, ou até mesmo enfermo e acamado, em um leito de dor no seu próprio lar. Que o Senhor, irmão Aldo, juntamente com a Santa Avó Rosa, em nome de Deus, o nosso Pai, se for da vontade do nosso Criador, lhes dê a recuperação da saúde, para que também haja paz no coração daqueles familiares que estão em luta para cuidar do mesmo. Rogo também, ó Santa e Bendita Avó, que a Senhora conceda a sabedoria para que eles possam contornar toda e qualquer situação que esteja criando problema no seu próprio lar, na vida de nossos irmãos apostólicos, então até mesmo em relação a esses internautas que nos ouvem neste exato momento, e que crendo na Senhora como Consolador e no profeta irmão Aldo como um santo de Deus, o nosso Pai, também estou lhe rogando a ajuda divina. Portanto, ó prezados e amados irmãos, ouvintes internautas, recebam agora a bênção do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, concedida por ela a Santa Avó Rosa, o poderoso Espírito Consolador, e também pelo santo profeta irmão Aldo. Tenham vida, saúde, paz e muita felicidade em todo o seu viver. Tenham vida e vivam para todos sempre. Amém. Está encerrada a nossa reunião. Tenham todos uma boa tarde e uma semana repleta de muita paz e felicidade.